Vamos à nossa aula número 5, versando sobre o capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. O capítulo 4 de Mateus fecha, por se assim dizer, o ciclo de João Batista. Lembrando, João Batista era um líder e tinha vários discípulos ou seguidores, que formavam uma comunidade, ou seita judaica, a chamada seita ou comunidade dos batistas. Jesus, de acordo com Mateus, é o continuador natural da obra de João Batista. Lembra do servo fiel? O servo fiel é um conjunto de versos dentro de Isaías, capítulo 40 a 56, que foram agregados pela primeira vez pelo estudioso Durum, que atribuiu esses versos a um autor diferente do que escreveu os textos de Isaías, dos capítulos 50 a 55, o trino Isaías. Os especialistas concordam que esses versos formam uma unidade literária, mas a autoria é colocada em xeque, se é ou não o mesmo autor, o trino Isaías. Para melhores detalhes, podem observar o tópico sobre o servo de Javé, ou o servo de Yahvé, página 870 do Dicionário Bíblico de John L. Mackenzie, ou simplesmente Dicionário Bíblico de Mackenzie, da editora Paulus. João Batista se diz indigno de amarrar as sandálias de Jesus, conforme capítulo 3, versículo 11b, mostrando que ele não é definitivo, mas que haverá outro que vem para lhe dar cumprimento do projeto. E qual é a posição de Jesus perante a questão do servo de Yahvé? O próprio Mestre se coloca como o mais simples dos servos, ao lavar os pés dos seus seguidores sem diferenciá-los, como podemos ver em João, capítulo 13, versículos 4 e 5. Isso tudo para que Jesus comece a sua missão ao ser batizado, lembrando que o batismo de João é uma reconciliação e não uma iniciação como o nosso batismo, que somente será marcado como a filiação com Deus no capítulo 28, versículos de 16 a 20 do Evangelho de Mateus. Nesse batismo de João Batista, ocorre uma teofania, uma manifestação do poder de Deus. O Espírito Santo vem como ave, como pomba, e escuta-se a voz do Senhor, mostrando a escolha de Jesus como seu representante. Dessa forma, Jesus entra na missão e João Batista sai. Daqui, João será preso e morto, conforme Marcos 14, 3 a 12. Percebam que até o fim, João Batista ainda tinha seguidores fiéis, discípulos que cuidaram do seu enterro e de avisar inclusive a Jesus. Mas nada mais é citado sobre João Batista diretamente, pois o foco é o próprio Jesus. Jesus sai do batismo e é levado pelo Espírito Santo para o deserto. Deserto é um lugar que reporta o sofrimento, a ausência de condição de vida dura, sem água, com pouca comida, um lugar inóspito. Faz memória a purificação do povo que rejeitou o projeto de Deus, como pode ser visto em Êxodo 15, 22 e seguintes. Pois o povo, logo após ter saído do Egito, apenas 3 dias após cantarem louvores a Deus, vitoriosos pela travessia do Mar Vermelho, e Deus firmar com eles uma aliança. Êxodo 15, 25b a 27. Os profetas usam diversas vezes o deserto para mostrar os caminhos do Senhor e a dificuldade do povo de entendê-las, como a lembrança de que o deserto é o local onde vivem as forças inimigas da vida. Isso não é uma exclusividade do povo judeu. Os egípcios tinham no deserto a morada do deus Sete, deus do deserto e inimigo do deus Osíris, deus da fertilidade e, portanto, da vida, mostrando que o deserto é o local de víboras, areia e morte. É nas areias do deserto que Moisés, o grande herói do Antigo Testamento, esconde o corpo do egípcio, que havia matado para defender o povo. Êxodo 2, 11 e seguinte. Mas é no deserto que João Batista se prepara para sua vida e o seu projeto, conforme Marcos 1:3. O arauto do Senhor cumprindo a promessa de Isaías, Isaías 43. Jesus vai de encontro às tentações. Ele é digno do projeto? Está pronto para o que há de vir? Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo, conforme Mateus 4:1.
deve cumprir o sofrimento do povo e, sendo privado de qualquer coisa, comida e água, por 40 dias, ligando-se aos 40 anos do povo no deserto, em que o povo foi purificado. Lógico, aqui trata-se de uma figura de linguagem. Nenhum ser humano passa 40 dias e 40 noites sem água e sem alimento, principalmente sem água. Mas o simbolismo mostra que Jesus ficou com o mínimo para sobreviver e, de acordo com o texto, somente depois desses 40 dias, dessa quaresma, teve fome. Mateus 4, 2b. Essa passagem também reporta ao povo do deserto, que teve fome, a exemplo do povo do Êxodo. Para o povo do Êxodo, o Senhor vem em socorro, conforme Êxodo 17:5 e seguinte. E Jesus também será socorrido, mas primeiro ele deverá enfrentar e derrotar o mal. Aqui vamos sair um pouco do texto bíblico e entender a personificação do mal. O termo demônio tem origem na Mesopotâmia, na região da onde veio o patriarca Abraão. Tá? Ficava entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Com base na literatura suméria e acádia, e por conta dos caldeus, acabou influenciando a cultura helenística, grega e cristã. Um detalhe interessante é que nessa cultura temos demônios bons, algo que na nossa visão atual chega a ser até mesmo algo impensável. Esses demônios bons eram os querubins. Aos demônios eram atribuídos todo tipo de mal, todo tipo de doença, todo tipo de problema. Eles não conheciam vírus, bactérias, protozoários, fungos, nada. Assim, toda doença para eles era causada por demônios. Lembrando que até a época de Jesus, qualquer infecção de pele, desde do câncer de pele até a acne, poderia ser considerado como sendo lepra. Somente para lembrar, Satanás vem do hebraico, Satã. No Antigo Testamento é sempre mostrado como substantivo simples, não o nome de uma pessoa, mas um objeto, uma situação. Somente no 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 2, é citado como nome próprio. Já o anjo decaído, o chamado por nós popularmente de demônio, é o Lúcifer, o anjo que caiu, que foi expulso do céu, porque, como ser humano, quis assumir o papel de Deus. O nome desse anjo, Lúcifer, é traduzido como luz da manhã. Era um dos arcanjos, um dos seres mais poderosos abaixo do Senhor. Vamos abrir aqui então esse ponto importante para entender melhor a questão. Diabo é uma palavra grega que significa separado. Pessoa, objeto ou alguma coisa que causa a separação é dado o nome de demoníaco. Vamos abrir aqui então esse ponto importante para entender melhor a questão. Diabo é uma palavra grega que significa separado, pessoa, objeto, etc. A ação diabólica é aquela que promove a separação. Esse termo se tornou mais usual a partir da Septuaginta, da Bíblia, que foi traduzida, do Antigo Testamento, que é traduzido na Alexandria pelos 72 sábios, e que acaba se tornando a base de quase todas as escrituras modernas. Para muitos, é muito mais fácil atribuir a culpa de um fato ao demônio, ao Satanás, ao inimigo, a qualquer outro nome que deem ao mal, do que assumir os seus próprios erros ou a sua verdadeira culpa. Para muitos, é mais fácil jogar a culpa no adversário, no inimigo, no mal, e não assumir a sua própria culpa. Voltando ao nosso texto e estudo bíblico, vamos ver que as 3 tentações às que Jesus é submetido, Mateus nos mostra da seguinte forma: tomar as pedras tão comuns e abundantes no deserto e transformar em pão para saciar a fome. Essa tentação nos lembra a nossa sede por mais, a ganância. O povo do deserto caiu nessa tentação
e tentava guardar o maná de um dia para o outro, mesmo sabendo que no dia seguinte o Senhor proveria novamente. Isso é pensar apenas em si mesmo, sem oferecer nada ao irmão. Jesus rejeita essa tentação, lembrando a passagem de Deuteronômio 8, onde está escrito: nem só de pão vive o homem. Afinal, a vida digna pressupõe que tenhamos casa, comida, roupas e etc. A segunda tentação, se jogar na parte mais alta do templo. Por que o templo? Sinal visível do poder e da presença de Deus. Todos da cidade de Jerusalém, centro político e religioso, onde se tinha o pecado e a morte, poderiam ver o poder de Jesus ao ser salvo pelo Pai. Isso é ignorar o amor de Deus e o desafiar. É como a história do devoto que pede a Deus que lhe salve quando as águas de uma represa chegarem à sua casa. Quando a água chega, vem primeiro a defesa civil e pede para ele sair. Ele se recusa falando-lhe que Deus o salvará. Vem o corpo de bombeiros e a resposta é a mesma. Quando a água já está na altura do teto da casa, vem um helicóptero e o homem se recusa. Óbvio, ele morre. Ao chegar na presença do Senhor, o questiona: eu confiava no Senhor, e por que o Senhor não me salvou? O Senhor lhe responde: enviei homens da defesa civil, bombeiros e até um helicóptero. Você é que não quis ser salvo. Toda manifestação do bem é a obra do amor de Deus, e nós devemos enxergar a presença do Senhor em cada uma. Para o demônio, Jesus responde com o Salmo 91, sobre a proteção do justo. Deus não é ferramenta para a promoção pessoal. Esse é um pecado cometido por várias pessoas da nossa comunidade e de outras comunidades, que se consideram especiais acima dos outros. Para Deus, somos todos iguais. Gostaria aqui de abrir um segundo parênteses e conversar com vocês sobre a adoração e veneração. A Igreja Católica é muitas vezes acusada de ser idólatra, de promover a adoração por conta da veneração aos santos e santas. Quem costuma acusar a Igreja Católica de ser idólatra, muitas vezes desconhece o próprio sentido do vocábulo idólatra. Idolatrar é adorar algo que não a Deus ou adorar algo ou alguém que substitua o lugar de Deus. Adoração, portanto, é quando se vive. A adoração deve ser quando se vive e demonstra o amor de Deus por nós, retribuindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo todo esse amor e é exclusivo a Deus. Muitos católicos realmente acabam deixando as suas fés pessoais quase que romper o limite da veneração e se tornar a adoração a um santo. Isso, agora nem tanto, mas no passado, se deu por conta da massificação da fé católica. Muitos católicos foram convertidos de maneira impactante, sem terem realmente feito uma boa conversão, sem terem aceitado a pessoa de Deus. Veneração, por outro lado, é a admiração que temos pelo exemplo de vida dado por um santo, uma santa, uma pessoa viva, né, que nos mostra o caminho da salvação, que nos mostra a caridade. Agora, um ponto importantíssimo: dizem cristãs e se dizem verdadeiras portadoras do amor de Deus, acabam trocando o amor, esse amor de Deus, essa fé colocada, por outras coisas, em especial pelo recurso financeiro, pelo dinheiro. A terceira tentação é a riqueza e o poder político. Posso te dar tudo isso que vês. Em troca, Jesus deveria adorar ao demônio ou à situação, e não ao Senhor. Essa é outra tentação que vivemos no nosso dia a dia. Quantas vezes não somos tentados a trocar o amor de Deus por dinheiro e poder? É comum ouvirmos a frase: o poder lhe subiu a cabeça, pois ele deixou que algo tome o lugar de Deus, e a isso chamamos idolatria. Jesus rejeita essa proposta, pois pressupõe o roubo das liberdades do irmão. Mateus
coloca na saída do diabo a chegada dos anjos para alimentarem a Jesus. Gostaria de convidá-los a lerem Lucas, capítulo 4, versículo 13. Terminadas as tentações, o diabo afastou-se dele até tempo oportuno. Qual é esse tempo oportuno? Quando Jesus está na iminência do seu sofrimento, pouco antes de iniciar o seu martírio, a seu sofrimento, sua morte e posterior ressurreição. Quando Jesus sai do deserto, João Batista já foi preso. Entre outros pontos, aqui mostra a continuação do projeto de Deus e a transferência da comunidade dos batistas para compor o grupo ou comunidade dos nazareus, como era conhecido o grupo de Jesus à época. A terra onde Jesus vai habitar é uma terra mal vista pela sociedade opressora, caminho entre o Egito e o Oriente, e tinha sido invadida em 722 a.C. pelos assírios, e tinha sido desconfigurada a relação, pelo menos na visão dos líderes, entre o povo e Deus. Aí, nessa região chamada Mar da Galileia, Jesus chama os seus primeiros seguidores oficiais, de acordo com Mateus, Simão, que vai receber o nome de Pedro, e André, e logo em seguida Tiago e João, 2 pares de irmãos, afinal estamos falando da família do Senhor. Os 2 primeiros são chamados, convidados, não é uma ordem, é um convite. Poderiam ter rejeitado ou não. Os outros 2 nem precisam de convite, vão sozinhos. Jesus não abandonou a estrutura e nem a sua fé. Percorreu toda a região, rompendo com os grilhões que prejudicavam o povo, a sociedade injusta, e muitos começaram a segui-lo. Só que muitos, ainda presos à visão do Êxodo, seguiam Jesus pois ele podia curar a alma e o corpo. Mas será que realmente estavam comprometidos com o projeto do Senhor? Encerramos aqui a nossa exposição sobre o capítulo 4, deixando como mensagem principal essa questão: qual o nosso compromisso para com o Senhor? Nós o seguimos pelo simples fato de seguirmos, porque ele nos dá conforto de alma, ou nós realmente abraçamos o projeto de Deus? Encerrado o nosso 5º encontro, nós vamos então começar a nos preparar para o próximo encontro, que será um ponto-chave do Evangelho de Mateus. Iniciaremos o Sermão da Montanha. Esses capítulos são muito densos e trazem o centro da mensagem de Jesus no Evangelho de Mateus. Nós vamos apenas dar uma introdução, uma riscadinha no assunto. Esse tema tem vários livros, inclusive da patrística, dos pais da igreja, textos escritos por vários autores. Fica aí aberta a ideia para que vocês pesquisem o tema. Fiquem em paz, na paz de Cristo, o bom pastor. Um forte abraço a todos.